Quantos trouxeram a Bíblia? Abra sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 11. Tão bom quanto as coisas estão na normalidade do tempo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Hoje eu quero encerrar essa série de mensagens que estudei como entendimentos parciais ou distorcidos. Compartilhamos primeiramente sobre a distorção que algumas pessoas fazem a respeito de Deus ser amor e de Deus ser o Todo-Poderoso. Compartilhamos também sobre algumas distorções que as pessoas fazem a respeito da existência do destino. Mesmo? Compartilhei também sobre o engano do diferente. Quando nós ficamos impressionados com aquilo que parece ser diferente daquilo que nós já temos. E hoje eu quero compartilhar, usar esse texto como base daquilo que eu vou falar. 2 Coríntios 11, verso 3. 2 Coríntios 11, verso 3. Quero falar então sobre a questão do engano em si, o entendimento realmente distorcido, como é que ele acontece. Paulo, ele já estava preocupado a respeito disso antes de mim, muito antes. Olha o que ele fala para essa igreja em Corinto. Vê se tem alguém perto de você sem Bíblia, convida ele para ler ou acompanha no telão. Está escrito assim: mas temo ou receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Uma outra versão está escrita assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quero que você ponha a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça para o Espírito Santo te ajudar a compreender as Sagradas Escrituras. Peça para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua Palavra. Pai, pedimos a Ti espírito de revelação e entendimento. Espírito Santo, és o nosso auxiliador. Ajuda-nos a compreendermos, termos luz a respeito da Tua Palavra. Fala conosco. Não queremos que o nosso entendimento a respeito das coisas espirituais seja um entendimento distorcido ou entendimento parcial. Por isso nos libera a Tua Palavra. Por isso fala conosco hoje. Senhor, que a Tua Palavra seja clara para nós. Que a Tua Palavra seja tão compreendida no nosso coração, de tal forma que possamos adquirir fé, possamos adquirir, Senhor, sabedoria. Ó Deus, possamos adquirir entendimento a respeito das realidades espirituais. Que no meio das palavras humanas haja a Tua Palavra falando com cada um de uma forma pessoal e particular, em nome de Jesus. Diga assim: nessa noite eu abro o meu coração para receber a Palavra de Deus, que eu creio que ela é viva, ela é eficaz, que ela funciona, que ela tem poder para transformar a minha vida. Diga: eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém. Quero compartilhar com os irmãos usando uma palavra que é chave nesse versículo aqui.
palavra diz no verso 3, Coríntios 11, verso 3: temo que, assim como a serpente enganou a Eva com que, irmãos? Com a sua astúcia. Quero compartilhar com você uma palavra que eu intitulo como a astúcia da serpente. O engano, a esperteza da serpente. A Bíblia diz que Paulo aqui, ele mandou essa carta aos Coríntios preocupado com aquela igreja, de tal forma que ela pudesse, o receio dele foi que os irmãos pudessem ser enganados. A preocupação de Paulo é que os irmãos de alguma forma tivessem o seu entendimento distorcido, de alguma forma. E ele fala aqui que a forma como esses irmãos, o receio que Paulo tinha a respeito desses irmãos serem enganados, era deles serem enganados como Eva foi enganada. Como estão entendendo? Amém? O receio dele é que aqueles irmãos fossem enganados assim como Eva foi. A palavra de Deus aqui então nos mostra, e que é algo muito importante você perceber, que a forma como o diabo age é a mesma. Ele não é criativo. Deus é criativo. Diga, Deus é criativo. Deus é criativo. Palavra criativa vem de Deus. Então, o diabo ele não é criativo, ele não tem esse dom. Você percebe então que pessoas, o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. Você percebe quanto que o ser humano ele é criativo? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O diabo ele não tem essa característica. Portanto, Paulo está falando o seguinte: olha, perceba como é que a serpente foi astuta e enganou a Eva. Assim também ela quer enganar vocês hoje. Como estão entendendo? Diga amém. Portanto, para mim e para você é chave perceber as astúcias da serpente no engano de Eva. Estão comigo aqui? Para nós é chave perceber como ela atuou para enganar a Eva. Nós podemos a palavra astúcia significa esperteza. Então, quando eu quero falar astúcias da serpente, são as espertezas que ela utilizou para enganar aqueles primeiros seres humanos. E a forma como ela utilizou para enganar aqueles primeiros seres humanos no jardim é a mesma que ela utiliza hoje para nos enganar também. Quando estão acompanhando, diga amém. Então, para nós percebermos como é a astúcia da serpente, porque Paulo falou: olha, eu temo que assim como Eva foi enganada com a astúcia da serpente, vocês sejam também. Então, para nós é muito importante perceber como aconteceu e que de forma se manifestou a astúcia da serpente aqui no Éden. E é para lá que nós vamos agora. Vai para lá, Gênesis capítulo 3, verso 1. Gênesis 3. Você vai perceber que é exatamente assim que acontece hoje, irmãos. É exatamente assim que a serpente continua agindo. Não mudou, porque ela não tem essa capacidade criativa, inovadora. Paulo deixou a chave para nós. Perceba como a serpente astuciosamente enganou a Eva, que você estará atento a respeito para não ser enganado. Como estão acompanhando, diga amém. É para lá que nós vamos agora. Vem comigo. Eu não preciso estar preparado, meu irmão. Vamos lá. Diz assim: a serpente mais sagaz, mais esperta, malandra que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Diga assim: não comereis de toda árvore do jardim. Não, coloca a entonação da pergunta. Diga assim: não comereis de toda árvore do jardim.
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Diga: é certo que não morrereis. Fala para o seu vizinho: certeza que você não vai morrer. Ela continua, verso 5, a serpente continua. Você percebe então? É tão interessante, irmãos. Teve um dia que tem uma das versões da Almeida que eu fiz questão de contar quantas palavras a serpente falou com ela. Numa das versões da Almeida foram 40 palavras, 40 palavrinhas para ter um tombo. Você percebe então que não precisa muita coisa se você estiver desatento para o diabo às vezes te iludir. Mas vamos lá, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Diga: se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí veio o tombo. Era uma mulher que era boa para se comer, agradável aos olhos, já para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu ao marido dele também. Aquela aconteceu aqui. Quero compartilhar com você pelo menos 6 astúcias da serpente aqui. 6 artimanhas que ela utilizou, que Paulo falou: olha, toma cuidado, porque assim como ela agiu com Eva, ela pode agir com você. Primeira delas, primeira astúcia da serpente: astúcia para aproveitar o isolamento. Diga assim: astúcia para aproveitar o isolamento. Repara só, a serpente não entrou em campo em qualquer momento. A serpente, ela não se aproximou de Eva em qualquer momento. Qual foi o momento que ela resolveu se aproximar da serpente? Aliás, qual foi o primeiro momento que ela resolveu se aproximar de Eva? Quando ela estava sozinha. Ela não se aproximou quando ela estava com Adão. Não se aproximou. É uma coisa, inclusive, que eu sempre falo, né? Quando nós estamos fazendo reuniões de casais: olha, cuidado para não se isolar um do outro, porque é nessa hora que a serpente vem. É nessa hora que a astuciosa serpente se aproxima. Você sabe, o fato de você estar andando sozinho já é um problema, já é um grande problema. Você se isolar, você resolver se fechar, já é um indício ruim, já é um perigo para você, porque é justamente nessa hora que a serpente vem. Então fala para o seu vizinho: não se isola, irmão. Fala para o segundo irmão: não se isola, irmão. Esteja junto, esteja próximo de alguém, esteja com os irmãos da célula, esteja com, as pessoas que podem cobrir você. Não se isola, porque a serpente se aproximou quando Eva estava sozinha. Diga assim: a serpente se aproxima. No momento do isolamento. A serpente, ela se aproxima nessa hora. Ela é esperta. É na hora que você resolve: não, isso aqui eu não posso falar, isso aqui eu tenho que resolver. Não. Compartilha com o irmão de oração com você. Compartilha para os irmãos orarem. Compartilha, com alguém que está contigo na caminhada da fé. Não se isole, porque na hora que você se isola, esse é o momento do abatimento. Esse é o momento que a serpente entra em campo. Então vigia a respeito disso. Cuidado para não ficar sozinho. Cuidado para não dispersar da célula. Cuidado para não dispersar dos irmãos. Pastor, você às vezes fica pensando: por que esses irmãos ficam vindo atrás de mim? É porque eles não querem que a serpente se aproxime na hora que você fica sozinho, irmão. Então não fica achando ruim dos irmãos às vezes ir atrás de você. Por quê? Porque nós sabemos pela palavra que a serpente, ela vem na hora que a pessoa fica sozinha. Você nunca vai ver alguém se enforcando numa sala cheia. Você nunca vai ver alguém tirando a vida, apertando o gatilho do revólver numa sala cheia. Não, é sempre estando sozinho. É sempre estando isolado. É nessa hora que a serpente vem.
Quantos estão entendendo? Diga amém. Ei, você não deve ficar sozinho, não deve se permitir as pessoas que você ama ficarem sozinhos também. Fala pro seu vizinho, não fica sozinho. Não deixa quem você gosta ficar sozinho também. Quantos dizem glória a Deus? Oh, aleluia! Essa primeira estratégia. A segunda astúcia da serpente, qual é? A segunda astúcia da serpente está logo no verso 1 de cara. Olha lá. Interessante, irmãos. Como é que o diabo começou a agir na terra? Isso é algo para você avaliar. Olha lá. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse. Como é que ela entrou em campo? Com uma pergunta. A serpente, ela iniciou seu ataque fazendo pergunta, questionamento. Perceba, uma das formas do diabo trazer engano na cabeça da pessoa é produzir questionamento. Mas por que é assim? Mas por que é desse jeito? Por que é dessa forma? O diabo, ele sempre ataca com a sua forma astuciosa com questionamento. Olha o seu vizinho, cuidado com questionamento. Cuidado. Você conhece uma pessoa muito questionadora? Uma pessoa que ela é mais suscetível a ser enganada pela serpente. Por quê? A serpente, ela atuou, ela iniciou o seu ataque trazendo questionamento. Você sabe, a primeira pergunta da Bíblia é aqui. A primeira pergunta que aparece na Bíblia é a serpente que produziu. Ela é a primeira a fazer pergunta. Ela é a primeira a questionar. Se você está perto de uma pessoa que ela o tempo inteiro está questionando, veja, avalie. Ou se você mesmo é uma pessoa que está o tempo inteiro questionando, por que ela tem que fazer isso, pai? Por que isso, professor? Veja, é alguém que é mais suscetível ao engano da serpente. Porque a serpente, ela sempre começa assim, com questionamento. Questionamento do que, geralmente? Questionamento de direção, de autoridade. Questionamento de direções dadas. Questionamento de orientações. O Senhor tinha dado uma direção para Adão e Eva. A serpente entrou em campo questionando a direção. É assim que Deus falou? É sempre assim que acontece um engano na vida de uma pessoa. O diabo, ele, de alguma forma, ele semeia um questionamento na mente e no coração da pessoa a respeito de uma direção. Mas por que eu tenho que devolver isso? Mas por que eu tenho que contribuir nessa oferta? Eu não já devolvo meu dízimo? Sempre começa com questionamento. Mas por que eu tenho que ir para fazer isso? Mas por que tem que ser assim? É sempre trazendo questionamento a respeito de direções. Seu líder te dá uma direção, te dá uma orientação. Mas por que eu tenho que fazer assim? Mas por que tem que ser desse jeito? Fulano de tal fez de outro jeito. É sempre com questionamentos. Fala para você dizer, cuidado com os questionamentos da serpente. Fala para um outro irmão, cuidado com o questionamento da serpente, irmão. Fala para quem está atrás, cuidado com os questionamentos da serpente, irmão. E é sempre questionamentos a respeito de orientações e direções de uma autoridade. É sempre assim. O primeiro a questionar a autoridade, então você está vendo, foi a serpente. É o diabo que vem para questionar. Quando estão comigo, dizem amém? Amém. Vamos avançar. Terceira astúcia da serpente. Repare que Paulo então está dando aqui a chave para os irmãos ali em Corinto e está dando a chave para nós também. Porque essa mesma alerta que Paulo fez para aqueles irmãos daquela época serve para nós. A serpente, ela age no meio do isolamento e produzindo questionamentos. Amém? Amém. Mas ainda uma terceira estratégia, uma terceira astúcia aqui que eu quero falar, ainda no verso 1. Ainda no verso 1. Está escrito assim: terceira astúcia é distorcer a palavra. Então, você percebe então que eu escolhi também essa mensagem porque finaliza essa série de entendimentos parciais e distorcidos.
Porque é justamente o que a serpente faz. Olha o que diz. A serpente, mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, onde que está a distorção aqui, irmãos? Na verdade, o que é distorção? Veja, distorção não significa negar completamente a informação. Distorção às vezes significa apenas modificar parte da informação original. Vocês estão acompanhando comigo? Então, entenda isso. Distorção não é negar completamente a informação, mas é distorcer parte dela. Você percebe que é muito mais difícil? Muito mais sutil? E onde que está a distorção aqui, pastor? Bom, olha só. Deus realmente havia falado para não comer? Sim ou não? Sim. Uma determinada árvore. Sim ou não? Deus falou para não comer. Agora Deus falou para não comer toda a árvore do jardim? De toda a árvore do jardim, irmãos? Não. Hã? O Senhor falou para não comer o quê? Uma árvore do jardim. Mas como é que ela chegou falando? Deus falou para você não comer de toda a árvore do jardim? Veja, aqui já, além de querer distorcer a palavra, está querendo distorcer também a bondade de Deus. Mas de toda a árvore do jardim, Deus falou para você não comer. Veja, mais rapidamente, Eva, nesse aqui, ela percebeu a distorção. O que ela falou? Qual foi a resposta? Não, do fruto das árvores nós podemos comer. Ela percebeu, porque como é que ela chegou a falar na serpente? De toda a árvore do jardim, Deus falou para você não comer. Que Deus é esse? Mas o que a Eva respondeu? Não, de todas as árvores nós podemos. Somente de uma que nós não podemos. O problema é esse. O problema é esse. Você nunca deveria dialogar com a serpente. Como vai falar para o senhor, não converse com a serpente. Serpente, você manda ela embora e pronto, acabou. Não tem nada que conversar. Você percebe que tem muitas pessoas que elas dão ouvido para a serpente na sua mente? A serpente sugere certas coisas, ela fica dialogando com a serpente na mente dela. Fala para mais dois irmãos: nunca converse com a serpente. Nunca converse com a serpente. Serpente, ela é um ser sobrenatural. Não tente achar que você será mais inteligente que ela nos argumentos. Você manda embora e pronto, acabou. Mas aqui ela tentou distorcer. Deus de fato falou para não comer, mas não era para não comer de todas as árvores do jardim. Era para não comer de uma. Vocês estão acompanhando, diga amém? Amém. Mas é sempre assim. A serpente, quando ela é muito esperta, ela não vai colocar uma coisa completamente diferente. Ela vai distorcer parte da informação. Repara, nós estamos vivendo no tempo da graça, sim, irmãos? O que algumas pessoas fazem? O que a serpente faz? Nós estamos no tempo da graça, então você pode fazer tudo isso aí. Você pode fazer isso aí. Não, você está na graça. Talvez ela fale ali: você não está no tempo da graça, então você pode fazer isso. Veja, aí muitas pessoas ficam com um entendimento distorcido a respeito de uma verdade da palavra. De fato o Senhor falou para não comer, assim como de fato o Senhor tem nos dado a graça. Mas cuidado para você não ser distorcido na sua mente com as meias verdades da serpente. Quantos estão entendendo? Diga amém? Ainda uma quarta astúcia dela aqui. Quarta astúcia da serpente é o seguinte. Verso 4, segunda. Eu vou responder do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus falou: não coma, não toca. Verso 4, o que ela respondeu? A serpente disse o quê? O que a serpente respondeu? É certo que não morrereis. Qual que é a astúcia que ela está utilizando aqui? Que utiliza hoje também. A astúcia de mostrar que não vai haver consequências, ou que as consequências vão ser mínimas. Paga de ser bobo, vai lá, não dá nada, ninguém vai ficar sabendo, vai.
Veja, é a mesma astúcia. O que ela está mostrando para ela? Não tem certeza, não morre. Certeza, é certo que você não vai morrer. Deus falou isso? Não, besteira. Pode ir, vai e faz. A astúcia de mostrar que não tem consequência. Veja, irmãos, por isso você tem que ir para o caminho oposto da serpente. O que nós fazemos com os nossos filhos? O que você precisa fazer? Qual é a principal regrinha que você tem que fazer, ensinar para os seus filhos? Nós temos que ensinar para os nossos filhos. Tudo tem consequência. Fala para 2 ou 3 para ele não esquecer. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Porque o que a serpente tentou mostrar para Eva? Não tem consequência. Não vai morrer. É certo que não morrereis. O que nós precisamos ensinar? Veja, irmãos, uma criança que ela não aprende isso é uma criança que se torna uma criança perigosa para si mesma. O que você fala para uma criança que está pulando no colchão? O que você fala para ela? Não pula, porque se você pular, você vai cair. Sim ou não? Veja, uma criança que ela não aprende que não tem consequência, ela vai andar perto da piscina, e aí o que você tem que ensinar para ela? Não fica andando aqui, porque se você andar aqui, você pode cair e beber água. Veja, nós precisamos ensinar mostrando que a consequência é algo real. Real. Mas o que a serpente tenta iludir a muitos? Não vai dar nada. Você pode fazer, não vai ter consequência. Então ela vai ser muito pequena. Pode fazer. Como vocês estão entendendo antigamente? Esse é o engano da serpente. A serpente tenta distorcer e te iludir, mostrando que não haverá consequência. Mostrando que não vai dar nada, ninguém vai saber, é só você, ninguém está vendo. O que pode ter de ofensivo de você ficar olhando apenas? O que vai ter de ofensivo de você pegar mais? Não vai fazer mal para ninguém. Veja, é sempre assim, tentando mostrar que não tem consequência. É certo que não vai fazer isso. É certo que não vai ter consequência maior. Quantos estão entendendo, diga amém? É o engano da serpente. É a astúcia da serpente. Quando vocês estão me acompanhando, diga aleluia. Veja, mas ainda tem mais uma quinta astúcia utilizada aqui. Essa é feroz. Veja, a quinta, e talvez uma das mais fortes estratégias da serpente, utilizadas desde o jardim, utilizadas hoje, uma das razões, motivos que nós compartilhamos essa série, é a astúcia de tentar mostrar que Deus não é bom. Diga assim, a astúcia do isolamento. Diga assim, vamos reforçar tudo que nós estamos falando. Diga assim, a astúcia do isolamento, a astúcia dos questionamentos, a astúcia de distorcer a palavra, a astúcia de mostrar que não tem consequência. E quinto, a astúcia de mostrar que Deus não é bom. Repara só, pelo menos 3 vezes ela tenta mostrar isso. Pelo menos 3 vezes. Então, só por esse número, 40 palavras, 3 vezes ela tentar mostrar. Daí você percebe então que hoje em dia, qual que é a maior estratégia do diabo? Deus não é bom. Deus não ama, porque se Deus fosse amor, essa criancinha tinha morrido. Deus não é tão bom assim. Deus nem existe. E a gente começa, por quê? Por esse texto você percebe que essa é a maior estratégia. Vou mostrar para você pelo menos 3 vezes. A primeira está justamente no verso 1. Porque como é que ela começa questionando Eva? Como é que foi o questionamento dela para Eva? É assim, Deus, de toda árvore vocês não podem comer? De toda árvore que vocês foram restringidos? Ela já chega e ataca. Mas Deus limitou tudo isso de vocês? Deus limitou tudo isso? É assim que Deus diz, não comereis de toda árvore. Veja, irmãos, o Senhor falou para não comer de toda árvore. O Senhor falou o quê? De uma árvore. Mas aqui como é que ela chega mostrando para Adão e Eva? De toda árvore Deus falou para não comer? Se Deus não pode ser bom, te limitou, fazendo essa maldade com vocês. Veja, aqui é a primeira vez que ela tenta derrubar a bondade de Deus.
Segunda vez, eu quero que você acompanhe comigo. Segunda vez foi quando ela fala para Eva, lá no verso 4. Quando você está me acompanhando? Segunda vez aqui no verso 4. Por que ela responde? O que está implícito aqui quando ela fala assim? É certo que vocês não vão morrer. O que está implícito? Ou até explícito quando ela fala isso, irmãos? Deus mentiu. Deus mentiu para você. Está implícito isso. Porque se Deus fala, não toca, não come, porque se você comer você vai morrer. Aí chega um outro e fala, não morre não. Em outras palavras, você está falando o quê? O outro mentiu para você. Veio o Rafael e falou para mim o seguinte: pastor, o carro está estacionado lá na porta. A porta aberta. Aí alguém veio, não, pastor, seu carro está estacionado lá, mas não. Seu carro está estacionado lá não. Veja, Rafael se enganou, ele mentiu para mim. Você entendeu esse amém? Veja, a mesma coisa. O Senhor fala, se comer, morre. Aí chega a serpente e fala, não morre. Em outras palavras, ela está falando que Deus mentiu. Deus está mentindo para você. Veja, irmãos, se tem alguma outra sensação que desperta mais aborrecimento, que você desconfiar que alguém mentiu para você? Não, mentiu para mim. Logo para mim, que sou tão bonzinho. Por que mentiu para mim? Por que está me enganando assim? Veja, a bondade de Deus já está indo para o Beleléu, sim ou não? Mas espera aí, eu tinha uma imagem de Deus. Ele me criou. Será que ele está me manipulando agora? Veja, por que ele não quer que eu coma? Ele falou que eu não vou morrer, mas falou que ele está me manipulando. Veja, já começa a ficar paranoico no Éden. Começa a ficar paranoico. É só dois seres humanos e um fica mais paranoico que o outro. Você imagina uma coisa dessa? Né? No meio do jardim. Tudo porque um resolveu falar. Não. Isso é interessante, irmãos. Olha aqui para mim. A serpente era sempre muito sutil. Ela não falou escancaradamente Deus está mentindo. Ao contrário, o que ela falou? Não morre não. Mas nesse não morre não, está implícito. Deus está mentindo para você. Deus não é a verdade nada. A palavra de Deus não é verdade não. Veja, é sempre assim, impressionante como é que os crentes, em certos momentos, eles têm uma fé frágil. Porque você está ouvindo aqui a palavra de Deus, você ouve, por exemplo, a respeito do dízimo, os irmãos mostram na palavra, não é só um ímpio lá fora falar para você assim, não, negócio de dízimo é pastor querendo roubar o seu dinheiro. Os irmãos já ficam, não, será que eu estou sendo enganado? Será que é isso mesmo? Meu Deus do céu, não sei agora. A fé vai embora. Por quê? A serpente, ela é astuta. Ela é astuta. Outra situação, a palavra de Deus fala, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Lá na cruz do Calvário. Mas de repente você vai no médico, se você for no médico, o médico falar, dá um relatório, fala, não, isso aí não cura não. A pessoa já fica com a palavra do médico. Como você vai entender de amém? Veja, interessante. Isso é desde o Éden. Nós vemos aqui, o Senhor fala, olha, não coma, porque se comer vai morrer. Mas aí vem a serpente e fala que não vai morrer, as pessoas já ficam com a fé na palavra abalada. A fé fica abalada. Deus falou que ia morrer, mas agora veio um falou que... E aí você desconsidera o que Deus falou. Você desconsidera. Então, cuidado com o que você ouve por aí. Cuidado com as muitas serpentes que conversam com você. Fala para o seu vizinho, cuidado com as serpentes que podem conversar com você. Pastor, como é que eu sei o que é serpente? Fácil. Qual que é a característica que você percebe que é serpente? Aquela que distorce a palavra. Deus falou que ia morrer, a serpente sempre fala que não vai morrer. Serpente então é aquela que sempre que vem para falar para você algo contrário ao que a palavra do Senhor nos fala. Você está entendendo, amém? Veja, não estou falando que a pessoa em si seja a serpente, mas ela esteja sob a influência da serpente. Amém? Veja, sexta astúcia da serpente aqui. Interessante. Não, eu não falei o terceiro, né? Primeiro foi: não comereis de toda a árvore do jardim. Depois
é certo que não morrereis, mas ainda tem uma terceira fala da serpente que mostra que Deus parece que não é tão bom assim. Tem uma terceira fala. Uma terceira fala da serpente está implícito ela sugerindo que Deus não pode ser tão bom assim. Por que ela fala? Verso 5. Não, vocês não vão morrer não. A questão é o seguinte, o que ela fala no verso 5? Deus sabe que no dia em que dele comerdes, o que vai acontecer? Seus olhos vão ser? Em outras palavras, o que ela está falando para eles? Deus quer deixar você cego. Você não vê. A questão é essa. A questão não é que Deus... A questão é que isso aqui vai te matar, não. A questão é que Deus quer manter você cego. Ele não quer que os seus olhos sejam abertos. É por isso. Está vendo que Deus não é tão bom assim? Quer manter você cego. Em outras palavras, ela está falando isso. Você percebe que, em poucas palavras, 3 vezes a bondade de Deus é questionada? Em poucas palavras, a bondade de Deus é questionada. E hoje em dia, irmão, mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa hoje em dia? Hoje em dia é a mesma coisa. Tudo que acontece na sua vida em especial, é só demorar um pouco. Olha aqui, é só demorar um pouquinho alguma coisa acontecer na sua vida. Você talvez não fala, você fica constrangido, você é crente hoje, mas você começa a ficar assim. Não estou entendendo. Não estou entendendo que não aconteceu isso aí, né? Em outras palavras, Senhor, você não é bom, porque Ele não fez ainda. Nós somos rapidamente, irmãos, atacados para questionar a bondade de Deus. Rapidamente nós somos influenciados para questionar, mas espera aí, Deus me ama, Deus é bom. Veja, sacode seu vizinho do lado assim, não duvida a bondade de Deus, irmão. Deus é bom o tempo inteiro, Deus é bom o tempo todo. Amém ou não amém? Amém. Perceba que esse é o ataque mais feroz da serpente. 3 vezes em 40 palavras, 40 e poucas palavras. Amém ou não amém? Amém. Mas tem ainda uma última, que impressionante como é que ela é realmente atual. Impressionante como que nós temos que lidar com isso na nossa carne, infectada pelo veneno da serpente. Desde aquela fala lá no Éden, parece que ressoa isso ainda. Incrível. Desde lá, daquela fala no jardim, parece que isso... Olha lá, verso 5. Deus sabe que no dia que dele comerdes, seus olhos vão se abrir. Tem mais. O fato dos seus olhos se abrir tem mais um detalhe. Porque eu não sei, eu acho que Deus está querendo que você fique cego, que você seja manipulado por Ele. Porque se seus olhos se abrirem, o que ela falou para a serpente? O que ela falou para Eva? Sereis? Não. Antes de sereis conhecedores. Sereis como Deus. Sereis como Deus. Veja, essa questão aqui tem dois lados. Veja, em primeiro lugar, eles já eram como Deus? Sim, o Senhor fez eles à imagem e semelhança. Eles já eram como Deus. Mas o que a serpente fez o homem pensar? Você não é igual a Deus nunca. Você precisa ser. Posso entender? Diga amém. Se você comer, você vai ser. Seja livre. Posso entender? Diga amém. Veja, em primeiro lugar isso. Agora, em segundo lugar, a forma de você ver isso aqui é a tentativa do homem de fato querer ser um deusinho mesmo, de inventar outros seres humanos mais, sim, geneticamente melhores modificados. Irmãos, não tenha dúvida, os X-Men daqui a pouco vão começar a surgir por aí. Depois desse cientista da China, não se assuste. Você acha que alguém que criou o X-Men veja, você conseguiu criar na mente dele o desenho, o filme, pode ter homens melhores geneticamente. Veja, isso aí daqui a pouco vai materializar mesmo, já está materializando. Você sabe, uma das razões possivelmente de só terem sido salvos 8 pessoas
no dilúvio, não sei se você já ouviu isso, não? Eu ouvi, eu acho bem sensato, eu ouvi numa conferência dos pastores, o pastor Luiz falou isso. Mas talvez há uma razão, irmão, que você nunca parou para pensar. A arca é tão grande, só 8 pessoas, só a família de Noé se salvou, né? O pastor Luiz falou um negócio assim chocante, mas eu concordo. Certamente, não sei se você sabe, mas nos dias do dilúvio, alguns anjos caídos começaram a ter relações com seres humanos, mistura de raça. E os homens que estavam sendo gerados a partir daí já não eram mais homens da forma como Deus criou. Você sabe, a Bíblia diz que, lá em Mateus 27, o Senhor falou assim: olha, como foi nos dias de Noé, vai ser o fim dos tempos. E aí nós podemos comparar a época de Noé com a nossa época de hoje. E uma das coisas que a nossa época se parece muito com a época de Noé é a mistura de raças que está começando a acontecer. De tal forma que hoje, daqui a pouco você vai poder perceber isso, o gênio talvez de 2 homens para formar um outro ser humano. Daqui a pouco os casamentos homoafetivos já estão liberados. O que você acha que 2 homens, 2 mulheres vão querer ter para constituir uma família? O argumento de ter uma família. Assim que alguém casa, qual que é o pensamento que ele tem, as pessoas comentam? Filhos. Veja, elas podem adotar, mas é muito legal, muito melhor ter o filho do seu sangue, sim ou não? E daqui a pouco, irmãos, você pode ter certeza, os seres humanos que vão começar a surgir podem não ser os seres humanos que Deus criou. Essa talvez seja uma das razões de terem entrado apenas 8 pessoas na arca. Porque você sabe, a arca não foi assim, desde que ela começou a ser feita, ela não foi construída assim em poucos dias não, demorou muito tempo. Muitos anos talvez. E a época que ela começou a ser construída, a Bíblia diz que o Senhor, vamos lá, quero ler com você esse texto de Gênesis, já que estamos aqui em Gênesis. O Senhor, ele olhou para a terra e falou: terei que fazer algo aqui. Repare só, acompanhe comigo. Capítulo 6, verso 1 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, diga filhos de Deus. Veja, todas as vezes que tem a expressão filhos de Deus no Antigo Testamento, se refere a anjos. Ok? Porque como é que alguém se torna filho de Deus, de fato? Ao receber a Jesus, que é o seu unigênito, seu único filho. Quando alguém recebe a Jesus, esse então também se torna filho. Jesus já tinha vindo até aqui? Não, Jesus não tinha vindo. Então, toda vez que tem a expressão filhos de Deus no Antigo Testamento, significa os anjos, significa os anjos de Deus. Diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então lhe disse o Senhor: o meu espírito não pode agir nisso. Não tem jeito do meu espírito agir dessa forma. Pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. Também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, olha, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, uma mistura aconteceu aqui. E deram, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Tudo indica que esses homens aqui, eles eram de uma natureza e uma performance muito melhor do que os homens naturais. Veja, irmão, qual que seria a razão de haver uma mudança genética? Isso já acontece, por exemplo, na agricultura. Qual que é a razão de ter uma mudança na genética de um fruto ou de uma verdura? Frutos melhores, verduras melhores. Bom, essa tecnologia já tem chegado, por exemplo, na China, né? Já tem crianças nascidas, né? Geneticamente modificados. Qual é o propósito de fazer isso? Seres humanos, fisicamente
melhores, mas ninguém sabe a consequência que isso vai dar. Ninguém sabe o X-Men que isso aí vai dar. Você sabe, a palavra X-Men pode ser traduzida também como ex-homem. X-Men. Veja, é exatamente isso que estava acontecendo. Verso 6, o que a palavra do Senhor diz? Verso 5, aliás. Repare que por essa mudança genética foi que o Senhor principalmente viu. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra de uma forma terrível. Era continuamente mau o seu desígnio. Então o Senhor, verso 6, se arrependeu de ter feito o homem e lhe pesou o coração. Ô irmãos, nem diz que o Senhor tem estado com o seu coração pesado a respeito de tudo que tem acontecido. Mas deixa pra lá, esse é um assunto para uma outra série de mensagens. Vamos voltar aqui para a palavra. A astúcia da serpente. Repare, irmão, a serpente, ela foi astuta em tudo isso. E sexto veneno que ela lançou foi exatamente esse de ser como Deus. Mas aqui, qual que era a vantagem para o homem de ser como Deus? Qual que era a vantagem de Adão e Eva em ser como Deus? Que atiçou a vontade de Eva. E é justamente as mesmas coisas que esse veneno desperta no coração de cada homem e cada mulher. Sabe qual que era a vantagem? A vantagem de Deus não precisar falar o que eles tinham que fazer. Porque como é que o homem e a mulher iam saber a respeito do bem e do mal? Quem ia falar para eles? Deus. De um lado tinha uma árvore. Qual que era o nome da árvore? Árvore da vida. E de outro lado, qual que era o nome da outra árvore? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore eles podiam comer? Como é que eles iam saber o bem e o mal então? Como é que eles iam saber o bem e o mal? Deus ia falar para eles. O Senhor ia falar: não faça isso, não é bom para vocês, não é bênção. Como é isso? Não faça isso, isso é de Deus, isso é bom para você, casa. Não é bom que o homem esteja só para casar. Bem, como é que eles iam saber o bem e o mal? Deus ia falar. Mas, o que a serpente despertou na vida deles? Astúcia de sugerir independência. Não, para que Deus vai ficar falando para você o que é o bem e o mal, o que é o certo e errado? Você mesmo decida. Você mesmo escolha. Você percebe que é a mesma coisa que nós temos que vigiar muito. O que mais incomoda a vida de uma pessoa? É alguém tem que falar para ela o que ela tem que fazer. Por que o adolescente ele fica tremendamente incomodado quando o pai fala: não pode fazer isso, não, você não vai. Por quê? Porque a serpente está o tempo inteiro induzindo ele do que ele acha que ele já pode escolher, que ele pode fazer. Veja, talvez você nem sabe explicar, mas é interessante, isso acontece em ambiente de trabalho, ambiente de igreja. É só alguém falar o que você acha que você já sabe que tem que fazer, que você fica incomodado. O que aconteceu isso com você? Não, só comigo que acontece isso. É só alguém falar para você: ô irmão, pega essa cadeira aqui, por favor. Tá aqui. Você já fica incomodado, né? Tá me dizendo o que fazer, eu já sei o que você tem que fazer. No ambiente de trabalho isso acontece direto. Você já sabe que tem alguém falar pra você, você fica incomodado. Por quê? Porque você quer independência. Você não quer que ninguém esteja falando com você a respeito do que é certo e o que é errado. Se falar, você já fica incomodado. Por quê? É o sopro da serpente lá do Éden ainda, afetando a sua natureza. Quantos estão entendendo antigamente? Por último, Paulo falou o seguinte, volta lá para mim no texto de Coríntios para eu encerrar. Por último, 2 Coríntios 11:3. Paulo falou: olha, eu temo que a serpente, com a sua astúcia, do jeito que ela enganou a Eva, ela engane vocês e os seus sentidos sejam corrompidos. Veja, irmãos, aqui Paulo falou: olha, cuidado, porque daqui a pouco, se você entrar na lábia, e é exatamente isso que acontece, não é? Presta atenção.
Alguém que começou a entrar na lábia da serpente, no engano da serpente, teve o entendimento dela distorcido. O que acontece com os sentidos dela? Veja, nós temos 5 sentidos. Quais são? Vai lá, aquela aulinha lá, daquela época que você tinha, qual que é lá? Exatamente. Mas eu creio que Paulo está se referindo a pelo menos os 2 principais, que é o quê? Visão e audição. O ver e o ouvir são os principais sentidos, do sentido espiritual para mim e para você. Alguém que está nessa fase de engano, ele não enxerga mais nada. Você tenta mostrar para ele, mas o sentido dele está corrompido. O que é corrompido, irmão? O que é corrupção? O que é ter algo corrompido, estragado, defeituoso? Alguém que começa a ouvir a serpente, a visão dele é torta. Ele não enxerga. Você tenta mostrar para ele, irmão, está errado, não faz isso, mas ele não enxerga. Mas não somente não enxerga, ele não ouve. Você fala 10 vezes, ele não ouve. Por quê? Os sentidos estão corrompidos. Vocês estão me acompanhando antigamente? Por último, é a consequência do que alguém que cai na lábia da serpente tem os seus sentidos corrompidos. Acontece a consequência que é o quê? Seja corrompida a vossa mente e se aparte, se desvie da simplicidade que há em Cristo. Veja, o propósito da serpente com tudo isso é desvio. Fazer a pessoa desviar-se do propósito. Adão e Eva estavam vivendo na eternidade. Eu não sei quanto tempo eles viveram sem tropeçar, mas eles estavam vivendo. O propósito da serpente, ao se aproximar no momento que ela estava sozinha, produzindo questionamentos, produzindo distorção da palavra, foi fazer com que eles se desviassem do propósito. É assim que acontece na minha vida e na sua vida. Todas as vezes que a serpente vem contra você, é fazer você desviar do centro da vontade de Deus. Ele vem com engano para distorcer sua mente, para você se afastar da simplicidade que é viver a vida com Deus. Vida com Deus é simples, vida com Jesus é simples, mas o diabo ele vem para distorcer e fazer você se afastar do propósito. Como você não entendeu antigamente? Quero que você fique de pé no seu lugar. Coloca a mão no seu coração. Preste atenção. Põe a mão no seu coração. Só o Senhor que pode trazer luz, viu, irmão? E é isso que você precisa pedir. Isso nós vamos encerrar pedindo. Declarar que Ele é a nossa luz. Porque, seja honesto, muitas vezes nós não percebemos esses argumentos. A serpente ela é astuta. Mas nós vamos declarar agora, nesse final de noite: o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa rocha que estamos firmados. Você vai declarar que Ele é a sua proteção. Porque não se engane, nenhum de nós, preste atenção, ei, eu já me vi em situações que depois eu me perguntei: por que eu não vi isso? Por que eu não estava me percebendo? Nenhum de nós estamos imunes. Nós precisamos muito da proteção do Senhor. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Nós vamos clamar: Senhor, nós precisamos.